Wahadusisat. Cerca o inimigo. A estratégia da aniquilação. As pessoas usarão qualquer tipo de brecha em suas defesas para atacar você. Então não as ofereça. O segredo é cercar seus adversários, criar implacável pressão sobre eles de todos os lados, dominar sua atenção e fechar o acesso ao mundo exterior. Ataque de forma imprevisível para criar uma sensação diáfana de vulnerabilidade. Finalmente, ao sentir que estão ficando indecisos, esmague sua força de vontade apertando o laço. O melhor envolvimento é o psicológico, você cercou suas mentes. Estratégia 19.287. 1. Cerque o inimigo. Estratégia da aniquilação. As pessoas usarão qualquer tipo de brecha em suas defesas para atacar você. Então não as ofereça. O segredo é cercar seus adversários, criar implacável pressão sobre eles de todos os lados, dominar sua atenção e fechar o acesso ao mundo exterior. Ataque de forma imprevisível para criar uma sensação diáfana de vulnerabilidade. Finalmente, ao sentir que estão ficando indecisos, esmague sua força de vontade apertando o laço. O melhor envolvimento é o psicológico. Você cercou suas mentes, os chifres da besta. Em dezembro de 1878, os britânicos declararam guerra aos Zulus, a tribo guerreira da atual África do Sul. O pretexto bastante trivial eram os problemas entre a Zululândia e o Estado britânico de Natal. O verdadeiro objetivo era destruir o exército Zulu, a última força nativa remanescente ameaçando os interesses britânicos na área, e absorver os territórios Zulus e uma confederação de estados governada pelos ingleses. O comandante inglês, o tenente-coronel Chelmsford, traçou um plano para invadir a Zululândia com 3 colunas, a central apontando para a capital de Ulundi, o coração do reino. Muitos ingleses em Natal ficaram entusiasmados com a perspectiva de guerra e com os benefícios em potencial de se apoderarem da Zululândia. Mas ninguém estava mais excitado do que o coronel Anthony William Durnford, de 48 anos. William Durnford havia pulado de um posto avançado solitário do Império Britânico para outro, acabando por fim em Natal. Em todos os seus anos de serviço militar, Durnford não vira ação nenhuma só vez. Queria muito provar seu valor e mérito como solda. Mas estava chegando a uma idade em que esses sonhos de rapaz não podiam mais se realizar. Agora, de repente, a guerra iminente colocava em seu caminho uma oportunidade. Ansioso para impressionar, Durnford se ofereceu para organizar uma força de elite formada por soldados nativos de Natal para combater ao lado dos ingleses. Sua proposta foi aceita, mas quando os britânicos invadiram a Zululândia, no início de janeiro de 1879, ele se viu eliminado da ação principal. Lord Chelmsford não confiava nele, achando que sua fome de glória o tornava impetuoso. Também, para alguém sem experiência em batalhas, ele estava velho. Portanto, Durnford e sua companhia ficaram estacionados em Hawk's Drift, na região oeste da Zululândia, para ajudar a monitorar as áreas de fronteira com Natal. Obediente, mas amargurado, Durnford seguiu as ordens. Nos primeiros dias depois da invasão, os britânicos não conseguiam localizar o principal exército dos Zulus. Só uns respingos de homens aqui e ali. Estavam cada vez mais frustrados. No dia 21 de janeiro, Chelmsford pegou metade da coluna central que estava acampada aos pés de uma montanha chamada Isandlwana e a liderou para o leste, em busca dos Zulus. Quando encontrasse o inimigo, ele avançaria com o resto de seu exército. Mas os ariscos Zulus poderiam atacar o campo enquanto ele estava longe, e os homens em Hawk's Drift eram suas reservas mais próximas. Precisando reforçar Isandlwana, ele mandou avisar Durnford para levar sua companhia para lá. Como coronel, Durnford agora podia ser o oficial mais graduado no campo, mas Chelmsford não podia se preocupar. Com as qualidades de liderança de Durnford, a batalha iminente era só o que ele tinha na cabeça. De manhã cedo, no dia 22 de janeiro, Durnford recebeu a notícia pela qual vinha esperando a vida inteira. Mal conseguindo conter sua excitação, ele liderou seus 400 homens para o leste até Isandlwana. Diz a lenda que Shaka alterou a natureza dos combates na região para sempre ao inventar uma lança pesada de lâmina larga projetada para exportar as tensões do combate direto. Talvez tenha, sem dúvida, tanto as fontes Zulus como os relatos de viajantes e oficiais brancos no século XIX lhe dão crédito por esta façanha.
Suas inovações militares causaram um impacto no folclore Zulu, pelo menos, pois Shaka certamente desenvolveu técnicas de combate sem precedentes, e existem inúmeras histórias que falam de sua bravura como guerreiro. Ele, na verdade, talvez tenha sido um dos grandes gênios militares de sua época. Em vez das táticas de esgrima imprecisas usando lanças leves, Shaka treinava seus guerreiros para avançarem rapidamente em formação fechada e lutarem mão a mão, golpeando o inimigo com escudos de guerra maiores, depois espetando-o com a nova lança quando ele perdia o equilíbrio. A julgar pelos resultados, a habilidade de Shaka para conquistar deve ter sido extraordinária. Em 1824, os Zulus haviam eclipsado todos os seus rivais e estendido sua influência por uma área muitas vezes maior do que a sua terra original. The Anatomy of the Zulu Army, Ian Knight, 1995. 278 Estratégia. 19. Chegando ao campo por volta das 10 horas da manhã. Inspecionando o terreno, ele compreendeu por que Chelmsford havia colocado seu principal acampamento ali. A leste e ao sul ficavam quilômetros de campos ondulantes. Os Zulus aproximando-se daquela direção seriam vistos com bastante antecedência. Ao norte ficava Isandlwana, e mais além as planícies de Nikuto. Este lado era um pouco menos seguro, mas sentinelas estavam colocadas em pontos chaves nas planícies e passagens na montanha. Ataques vindos daquela direção seriam quase certamente detectados a tempo. Mal havia chegado, e Durnford recebeu a notícia de que uma força Zulu, aparentemente grande, tinha sido vista nas planícies de Nekutudiri, gindo-se para o leste, talvez com a intenção de atacar a metade da coluna central de Chelmsford pela retaguarda. Chelmsford havia deixado ordens explícitas para manter unidos os 1.800 homens em Isandlwana. Em caso de ataque, eles tinham suficiente poder de fogo para derrotar todo o exército Zulu, desde que permanecessem concentrados e mantivessem suas linhas em ordem. Mas para Durnford, era mais importante encontrar a principal força Zulu. Os soldados britânicos estavam começando a ficar impacientes, sem saber onde estava este vaporoso inimigo. Os Zulus não tinham cavalaria, e muitos lutavam com lanças. Uma vez descoberto o lugar onde se escondiam, o resto seria fácil. O armamento e a disciplina superiores dos soldados britânicos prevaleceriam. Durnford achou que Chelmsford era cauteloso demais. Como oficial sênior no campo, ele resolveu desobedecer às ordens e liderar seus 400 homens para noroeste, paralelo às planícies de Nekuto, para ver o que os Zulus pretendiam. Conforme Durnford deixava o acampamento, uma sentinela nas planícies de Nekuto viu alguns Zulus pastoreando gado a uns 6 quilômetros de distância. Perseguiu-os a cavalo, mas os Zulus desapareceram no ar. Cavalgando até o ponto onde haviam sumido, ele parou o cavalo bem na hora. Lá embaixo havia uma ampla e profunda ravina, até onde sua vista alcançava, e em ambas as direções estavam os guerreiros Zulus totalmente paramentados para a guerra, com uma sinistra intensidade no olhar. Parecia ter estado meditando sobre a iminente batalha. Por um segundo, o cavaleiro ficou espantado demais para se mover. Mas, quando centenas de lanças apontaram de repente para ele, deu meia volta e fugiu galopando. Os Zulus rapidamente se ergueram e começaram a escalar a ravina. Logo, as outras sentinelas nas planícies tiveram a mesma visão. Uma ampla linha de Zulus enchendo o horizonte. Uns 20.000 homens no total. Mesmo de longe, era evidente que se moviam em formação, cada extremidade da linha avançando no formato de um chifre. Os sentinelas foram logo avisar o acampamento de que os Zulus estavam chegando. Quando Durnford recebeu a notícia, olhou para a crista da montanha lá em cima e viu uma linha de Zulus escorregando pela encosta. Ele rapidamente, a cuidadosa utilização da cobertura pelos Zulus ao avançarem, foi observada diversas vezes pelos britânicos. Outro sobrevivente anônimo de Isandlwana notou que, ao coroarem o topo do Nyoni e poderem ser vistos do acampamento, os Zulus pareciam quase brotar da terra. Das pedras e moitas lá nas alturas surgia uma multidão de homens, alguns com rifles, outros com escudos e assegais. O tenente Eduardo Hutton, do 60º, deixou uma descrição bem mais completa da formação do exército Zulu para o ataque a Jinjinlovu. As escuras massas de homens, em ordem aberta e sob admirável disciplina, seguiam-se em rápida sucessão, correndo em um passo firme pelo capim alto, tendo se movido em círculo de modo a ficar exatamente à nossa frente.
A porção maior dos Zulus se partiu em 3 linhas, em nós ou grupos de 5 a 10 homens, e avançou em nossa direção. Eles continuaram a avançar, ainda correndo, até estarem a cerca de 700 metros de nós, quando começaram a abrir fogo. Apesar da excitação do momento, não pudemos deixar de admirar a maneira perfeita como estes Zulus atiravam. Um nó de 5 ou 6 lê levantava e disparava através da longa relva, esquivando-se de lado a lado com as cabeças abaixadas, rifles e escudos mantidos baixos. E fora de visão. Estratégia 19.279. Formou seus próprios homens em linhas para combatê-los enquanto recuava para o acampamento. Os Zulus manobravam com incrível precisão. O que Durnford não podia ver era que os homens na ponta esquerda do chifre estavam se movendo pela vegetação alta em direção à retaguarda do acampamento, para se unir à outra ponta e fechar o cerco. Os Zulus diante de Durnford e seus homens pareciam brotar da terra, emergindo de trás das pedras ou da relva, cada vez mais numerosos. Um nó formado por 5 ou 6 deles atacava de repente, atirando lanças ou disparando rifles, depois desaparecendo de novo na vegetação. Sempre que os britânicos paravam para recarregar, os Zulus avançavam mais para perto. Ocasionalmente, um alcançava as linhas de Durnford e estripava um soldado britânico com sua poderosa lança Zulu, que fazia um insuportável som de ventosa ao entrar e sair. Durnford conseguiu levar seus homens de volta para o acampamento. Os britânicos estavam cercados, mas cerraram fileiras e dispararam, matando inúmeros Zulus e mantendo-os afastados. Foi como uma prática de tiro ao alvo. Conforme Durnford havia previsto, seu armamento superior estava fazendo a diferença. Ele olhou em volta. O combate estava empatando e seus soldados reagiam com relativa confiança. Quase imperceptivelmente, entretanto, Durnford notou uma leve redução em sua fuzilaria. Os soldados estavam ficando sem munição, e no tempo que levaria para eles abrirem um novo caixote e recarregarem as armas, os Zulus apertariam o cerco e uma onda de medo se agitaria entre os homens, pois aqui e aqui, um soldado nas linhas de frente ia ser empalado. Os Zulus lutavam com uma intensidade que os britânicos jamais tinham visto. Avançando como se as balas não pudessem lhes causar nenhum dano, eles pareciam estar em transe. De repente, percebendo um momento crucial na batalha, os Zulus começaram a matraquear com as lanças nos escudos e a emitir seu grito de guerra. O Zutu! Era uma barulhada apavorante. Na extremidade norte do acampamento, um grupo de soldados britânicos cedeu. Só uns poucos, em pânico diante da visão e do som dos Zulus, agora apenas a alguns metros de distância. Mas os Zulus entraram aos borbotões pela brecha. Como esperando a deixa, aqueles no círculo entre os 2 chifres fizeram chover lanças sobre os britânicos, matando muitos e causando uma grande confusão em suas linhas. Vindo sabe-se lá de onde, uma força reserva avançou correndo, abrindo-se em leque em torno do círculo e dobrando o seu poder esmagador. Durnford tentou manter a ordem, mas já era tarde. Em questão de segundos, pânico. Agora era cada um por si. Durnford correu para uma brecha no cerco e tentou mantê-la aberta para que o resto de seus homens pudesse recuar para Hork's Drift. Minutos depois, ele foi empalado por uma lança Zulu. Em breve, a batalha em Isandlwana terminava. Umas poucas centenas conseguiram escapar pela brecha que Durnford morreu protegendo. O restante 1.400 homens morreu. Então mergulhavam no capim alto, e nada além de baforadas de fumaça encrespada mostrava onde eles estavam. Em seguida, eles avançavam de novo. A velocidade deste avanço final era aterrorizante. Quando os britânicos deram ordem de cessar fogo e se renderam em Isandlwana, os Zulus estavam a cerca de 2 ou 3 metros da posição dos ingleses. O tenente Curling, da artilharia, notou que, no tempo que seus experientes homens levaram para engatar suas armas, os Zulus tinham chegado tão rapidamente que um atirador levou uma estocada enquanto montava o eixo de seu canhão. Um veterano Zulu da batalha, um Rotido Zukandempenvu, achou o ataque final tão rápido que, como uma chama, toda a força Zulu ficou de pé e disparou na direção deles. The Anatomy of the Zulu Army, Ian Knight, 1995, 280. Estratégia 19. Depois de uma tão devastadora derrota, as forças britânicas retiram-se rapidamente de Zululândia.
Por enquanto, a guerra havia mesmo acabado, mas não como os britânicos esperavam. Interpretação: meses depois da derrota em Isandlwana, os britânicos armaram uma invasão maior e finalmente venceram os Zulus. Mas a lição em Isandlwana permanece instrutiva, principalmente considerando-se a incrível discrepância tecnológica. O estilo de combate dos Zulus havia sido aperfeiçoado no início do século XS pelo rei Shaka Zulu, que na década de 1820 transformara o que antes era uma tribo relativamente insignificante na maior força de combate da região. Shaka inventou a lança Zulu, pesada e com a lâmina larga, a assegai, que era tão devastadora em batalha. Ele impôs uma rigorosa disciplina, treinando os Zulus para avançarem e cercarem seus inimigos com a precisão de uma máquina. O círculo era extremamente importante na cultura Zulu, como um símbolo de sua unidade nacional, um tema em seu artesanato e seu padrão dominante na guerra. Os Zulus não podiam combater por longos períodos, visto que sua cultura exigia prolongados rituais de purificação depois do derramamento de sangue em batalha. Durante estes rituais, eles ficavam totalmente vulneráveis ao ataque. Nenhum Zulu podia lutar de novo, ou mesmo voltar para a tribo, enquanto não estivesse purificado. O custo para manter em campo o imenso exército Zulu também era alto. Uma vez mobilizado, portanto, o exército não só tinha de derrotar seus inimigos em batalha, como precisava aniquilar até o último deles, eliminando a possibilidade de um contra-ataque durante o período vulnerável de purificação e permitindo uma rápida desmobilização. O cerco era o método dos Zulus para conseguir este tipo total de vitória. Antes de qualquer batalha, os Zulus exploravam o terreno para encontrar onde se esconder. Quando se olha para os prados e as planícies da África do Sul, eles parecem oferecer uma ampla visibilidade, mas, com frequência, escondem ravinas e valas impossíveis de detectar de qualquer distância. Mesmo de perto, capim e pedras proporcionam uma excelente cobertura. Os Zulus moviam-se rapidamente até seus esconderijos, as solas dos pés duras como couro, de anos correndo sobre a relva. Eles enviavam grupos de batedores como distração para ocultar os movimentos da força principal. Uma vez tendo saído de seu esconderijo e se dirigindo para a batalha, os Zulus formavam o que chamavam de chifres, peito e lombo. O peito era a parte central da linha, que prendia e imobilizava a força inimiga, enquanto os chifres dos dois lados a cercavam, movendo-se para as laterais e a retaguarda. Com frequência, a ponta de um chifre ficava escondida por trás do capim alto ou de pedras. Quando emergia para completar o cerco, dava, ao mesmo tempo, um desagradável choque psicológico no inimigo. O lombo era a força reserva que ficava guardada para o golpe de graça. Assim que clareou, Hannibal mandou na frente os baleares e a outra infantaria ligeira. Em seguida, atravessou ele mesmo o rio, e conforme as divisões iam chegando, ele designava cada uma para o seu lugar na linha. Os cavalos gauleses e espanhóis ele colocava perto da margem na ala esquerda, em frente da cavalaria romana. A ala direita era designada para os soldados da cavalaria númida. O centro consistia de uma robusta força de infantaria, os gauleses e espanhóis no meio, os africanos nas duas extremidades. Estas nações, mais do que qualquer outra, inspiravam terror pela enormidade de sua estatura e assustadora aparência. Os gauleses estavam nus da cintura para cima. Os espanhóis haviam assumido sua posição vestindo túnicas brancas bordadas em púrpura, de estonteante brilho. O número total da infantaria no campo em Cannae era de 40.000, e havia 10.000 soldados de cavalaria. Asdrúbal estava no comando da ala esquerda e Marabal da direita. O próprio Aníbal com seu irmão Mago comandavam o centro. Era muito conveniente para ambos os exércitos que o sol brilhasse obliquamente sobre eles, fosse por terem se posicionado de propósito assim ou tivesse acontecido por acaso, visto que os romanos estavam de frente para o norte e os cartagineses para o sul. Estratégia 19.281. Estes homens quase sempre ficavam de costas para a batalha, para não se excitarem demais e avançarem antes da hora. Anos depois de Isandlwana, uma comissão culpou Durnford pelo desastre, mas na realidade a culpa não foi dele. É verdade que os britânicos deixaram cercar, mas eles conseguiram formar linhas em uma ordem decente e revidar com bravura e bem. O que os destruiu foi o que destruía todos os adversários dos Zulus,
o terror criado pela precisão de seus movimentos, a sensação de estarem sendo cercados em um espaço cada vez mais apertado, a visão ocasional de um companheiro soldado sucumbindo à horrível espada Zulu, os gritos de guerra, as lanças que choviam no momento de maior fraqueza, o pesadelo de verem uma força reserva juntando-se de repente ao círculo. Apesar de toda a superioridade de seu armamento, os britânicos desabaram sob esta pressão psicológica calculada. Nós, humanos, somos criaturas extremamente espertas. Na desgraça, diante de um contratempo, quase sempre encontramos um jeito de nos adaptar, de inverter a situação. Procuramos uma brecha e, com frequência, a encontramos. Vivemos de esperança, malícia e vontade. A história da guerra está repleta de relatos de ajustes dramáticos e inversões, exceto em um lugar, no cerco. Seja física ou psicológica, esta é a única verdadeira exceção para a possibilidade de inverter as coisas. Quando executada como deve ser, esta estratégia não dá a seus adversários nenhuma brecha para explorar, nenhuma esperança. Eles estão cercados. O círculo está apertando. No espaço abstrato da guerra social e política, o cerco pode ser qualquer manobra que dê a seus adversários a sensação de estarem sendo atacados por todos os lados, sendo empurrados para um canto e sem esperança de um contra-ataque. Sentindo-se cercados, a força de vontade deles enfraquece. Como os Zulus, mantenha uma tropa de reserva, o lombo para funcionar com seus chifres. Você os atinge com estas forças quando sentir que estão ficando mais fracos. Deixe que a falta de esperança da situação em que se encontram cerque suas mentes. Você deve fazer seu adversário reconhecer a derrota do fundo de seu coração. Miyamoto Musashi. Chaves para a guerra. Milhares de anos atrás, nós, humanos, levávamos uma vida nômade, vagando por desertos e planícies, caçando e colhendo. Depois, passamos a viver em povoados e a cultivar nossa comida. A mudança nos trouxe conforto e controle, mas nosso espírito, em parte, permanece nômade. Não podemos deixar de associar o espaço para andar de um lado para outro com uma sensação de liberdade. Para um gato, espaços apertados, fechados, podem significar conforto, mas para nós, eles evocam sufocação. Ao longo dos séculos, este reflexo tornou-se mais psicológico. O sem-vento, chamado pelos habitantes de Vulturnos, era contra os romanos e soprava grandes nuvens de poeira em seus rostos, tornando impossível para eles ver o que estava em sua frente. Quando a batalha em Cannae teve início, os auxiliares correram para a frente, e a batalha começou com uma infantaria ligeira. Em seguida, os gauleses espanhóis à esquerda combateram a cavalaria romana à direita. A batalha não era em nada semelhante a uma luta de cavalaria, pois não havia espaço para manobras. O rio de um lado e a infantaria de outro encurralando-os, forçando-os a combater cara a cara. Cada lado tentava forçar seu caminho para adiante, até que finalmente os cavalos estavam de pé em uma massa fortemente comprimida, e os cavaleiros agarravam seus adversários e tentavam arrastá-los de seus cavalos. Havia se tornado principalmente uma luta de infantaria, feroz, mas breve, e a cavalaria romana foi repelida e fugiu. Assim que esta batalha da cavalaria terminou, a infantaria entrou na guerra, e desde que os gauleses e os espanhóis mantivessem suas fileiras íntegras, ambos os lados eram iguais em força e coragem. Por fim, depois de longos e repetidos esforços, os romanos cerraram suas fileiras, escalonaram a sua frente de combate, e com o simples peso de sua coluna, mais 282 estratégia, 19 timento de termos opções em uma determinada situação. Um futuro com perspectivas traduz-se em algo como a sensação de espaço aberto. Nossas mentes se alimentam da sensação de que existem possibilidade e espaço estratégico para a manobra. Ao contrário, a sensação de cerco psicológico é profundamente perturbadora para nós, muitas vezes nos fazendo reagir com exagero. Quando alguém ou alguma coisa nos cerca, reduzindo nossas opções, assediando-nos de todos os lados, perdemos o controle de nossas emoções e cometemos os tipos de erro que tornam a situação ainda mais desesperadora. Nos grandes cercos militares da história, o maior perigo quase sempre é o pânico e a confusão interna. Incapazes de ver o que está acontecendo do lado de fora do cerco, perdendo o contato com o mundo exterior,
Os defensores também perdem o controle da realidade. Um animal que não possa observar o mundo ao redor está condenado. Quando tudo que você é capaz de ver são Zulus se aproximando, você sucumbe ao pânico e à confusão. As batalhas do dia a dia ocorrem não em um mapa, mas em uma espécie de espaço abstrato definido pela capacidade da pessoa de manobrar, agir contra você, limitar seu poder e reduzir seu tempo para reagir. Dê a seus adversários lugar neste espaço abstrato ou psicológico e eles o explorarão. Não importa o quanto você é poderoso ou suas estratégias, brilhantes. Portanto, faça com que eles se sintam cercados. Reduza as possibilidades de ação deles e feche suas rotas de fuga. Assim como os habitantes de uma cidade cercada podem aos poucos perder a cabeça. Seus adversários ficarão enlouquecidos com a falta de espaço para manobrarem contra você. Há muitas maneiras de envolver seus adversários, mas talvez a mais simples seja aplicar ao máximo a força ou vantagem que você tem naturalmente em uma estratégia de cerco. Em seu esforço para controlar a caótica indústria de petróleo americana na década de 1870, John D. Rockefeller, fundador e presidente da Standard Oil, trabalhou primeiro para ganhar o monopólio das estradas de ferro, que na época era o único meio de transporte de petróleo. Em seguida, ele avançou para conquistar o controle dos oleodutos que ligavam as refinarias às estradas de ferro. Produtores de petróleo independentes reagiram unindo-se para financiar um oleoduto próprio que cruza a Pensilvânia até a costa, driblando a necessidade de estradas de ferro e a rede de oleodutos de Rockefeller. Ele tentou comprar as terras que ficavam no caminho do projeto, a cargo de uma construtora chamada Tidewater, mas seus adversários o cercaram, construindo um oleoduto em zigue-zague até o mar. Rockefeller estava diante de um clássico paradigma na guerra. Um inimigo motivado estava utilizando cada brecha em suas defesas para evitar ser controlado por ele, adaptando-se e aprendendo enquanto isso. A solução que ele encontrou foi uma manobra de envolvimento. Primeiro, Rockefeller construiu seu próprio oleoduto até o mar, maior do que o Framas. Atacaram uma divisão do inimigo que estava estacionada em frente da linha de Aníbal, e era muito fina e frágil para resistir à pressão. Sem parar um instante, eles perseguiram o inimigo ao quebrado e em rápida retirada até saírem em fuga precipitada, cortando seu caminho entre a massa de fugitivos, que não oferecia resistência. Eles penetraram até os africanos que estavam estacionados em ambas as alas, um pouco mais para trás dos gauleses e espanhóis que haviam formado o centro avançado. Quando os últimos recuaram, toda a frente de combate ficou nivelada, e conforme eles continuavam a ceder terreno, ela se tornou côncava e em forma de lua crescente, os africanos em cada uma das pontas formando os chifres. À medida que os romanos corriam precipitadamente entre eles, enfiavam-se pelas duas alas, que se estenderam e fecharam ao redor deles na retaguarda. Nisto, os romanos que haviam lutado em uma guerra sem propósito, deixaram os gauleses e os espanhóis, cuja retaguarda vinham trucidando, e começaram uma nova luta com os africanos. A competição era muito unilateral, pois não só eles estavam encurralados por todos os lados, como exaustos pelo combate anterior, estavam enfrentando novos e vigorosos adversários. História de Roma, Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Estratégia: 19.283 da Tidewater. Em seguida, iniciou uma campanha para comprar ações daquela empresa, obtendo um interesse minoritário nela e trabalhando pelo lado de dentro para arruinar seu crédito e causar dissensão. Ele iniciou uma guerra de preços, minando o interesse pelo oleoduto Tidewater, e comprou as refinarias antes que pudessem se tornar clientes da Tidewater. Em 1882, seu cerco estava completo. A Tidewater foi obrigada a elaborar um acordo que dava à Standard Oil ainda mais controle sobre o embarque de petróleo do que tinha antes desta guerra. O método de Rockefeller foi criar uma implacável pressão de todas as direções possíveis. O resultado foi confusão por parte dos produtores de petróleo independentes. Eles não sabiam dizer até onde ia o controle dele, mas parecia enorme. Eles ainda tinham opções no ponto em que se renderam, mas estavam esgotados e acreditando que lutar era inútil. O envolvimento da Tidewater se tornou possível pelos imensos recursos à disposição de Rockefeller, mas ele os usou não só de uma forma prática, como psicologicamente,
gerando uma impressão de si mesmo como um inimigo implacável, que não deixaria brechas por onde o inimigo pudesse esgueirar. Ele venceu não apenas pelo dinheiro que gastou, mas pelo uso que fez de seus recursos para criar pressão psicológica. Para cercar seus inimigos, você deve usar o que tiver em abundância. Se você tem um grande exército, use-o para criar a aparência de que suas forças estão por toda parte, uma pressão envolvente. Foi assim que Toussaint Louverture acabou com a escravidão no que hoje é o Haiti, no final do século XVIII, e libertou a ilha da França. Ele usou seu numeroso exército para criar a sensação entre os brancos na ilha de estarem irremediavelmente cercados por uma força hostil. Nenhuma minoria consegue suportar por muito tempo essa sensação. Lembre-se, o poder do cerco é basicamente psicológico. Fazer o adversário sentir-se vulnerável a ataques de muitos lados é tão bom quanto cercá-los fisicamente. Na seita ismaíli xiita, durante os séculos Xi e Jois d.C., um grupo, mais tarde conhecido como os Assassinos, desenvolveu a estratégia de matar líderes islâmicos importantes que haviam tentado perseguir a seita. O método deles era infiltrar um assassino no círculo íntimo do alvo, talvez até ingressando em sua guarda pessoal. Pacientes e capazes, os assassinos conseguiram, ao longo dos anos, infundir o medo de que podiam atacar a qualquer hora e qualquer pessoa. Nenhum califa ou vizir se sentia seguro. A técnica foi uma obra-prima de economia, pois no final, os assassinos na verdade mataram um bocado de gente, mas a ameaça que eles representavam deu aos ismaílis um grande poder político. Uns poucos golpes na hora certa para fazer seus inimigos se sentirem vulneráveis de múltiplas maneiras e de múltiplas direções fará o mesmo. Para você? Com frequência, na verdade, menos é mais neste caso. Golpes em demasia lhe darão uma forma e uma personalidade, algo a que o outro pode reagir e desenvolver uma estratégia de combate. Em vez disso, naquela noite, Ren Fu estacionou as tropas do exército Song ao lado do rio Haoshui, enquanto Zhu Guan e Wu Ying acampavam num tributário do rio. Estavam a cerca de 5 litros de distância. Patrulheiros relataram que as forças de Xia tinham um número inferior e pareciam bastante receosas. Com isto, Ren Fu perdeu sua cautela e desdenhou dos homens de Xia. Ele não impediu seus oficiais e soldados de perseguirem o exército de Xia e capturar suas provisões abandonadas. Zhen Fu lembrou de que os homens de Xia sempre blefaram e o aconselhou a manter as tropas sob disciplina e avançar lentamente em uma formação regular. Os patrulheiros também deviam ser despachados para sondar melhor as cercanias, a fim de descobrir que truques o inimigo estava aprontando. Mas Ren Fu ignorou o conselho. Combinou com Zhu Guan para prosseguirem por caminhos separados a fim de perseguirem o inimigo e unirem forças na foz do rio Haoshui no dia seguinte. Os cavaleiros de Xia fingiram derrota, emergindo de vez em quando a 4 ou 5 li na frente do exército. Song, Ren Fu e Zhu Guan marcharam rapidamente em uma tensa perseguição, chegando finalmente no lado norte da cidade de Longan. Ali os soldados de Xia sumiram de repente. Ren Fu percebeu que 284 estratégia 19 pareça vaporoso. Faça suas manobras serem impossíveis de prever. Seu cerco psicológico será ainda mais sinistro e completo. Os melhores cercos são aqueles que se alimentam das vulnerabilidades inerentes do inimigo, as que já existiam antes. Atenção, portanto, aos sinais de arrogância, imprudência ou outras fragilidades psicológicas. Assim que Winston Churchill viu o traço paranoico em Adolf Hitler, trabalhou para criar a impressão de que o eixo podia ser atacado de qualquer lugar: Balcãs, Itália, oeste da França. Os recursos de Churchill eram escassos. Ele só podia se referir a estas possibilidades blefando. Mas não bastava isso. Um homem como Hitler não podia suportar a ideia de estar vulnerável e de que direção fosse. Em 1942, suas forças estendiam-se por vastas regiões da Europa, e as manobras de Churchill fizeram com que ele as espalhasse ainda mais. Em um determinado momento, uma mera simulação nos Balcãs o fez reter as tropas para não invadirem a Rússia, o que no final lhe saiu muito caro. Alimente os temores dos paranoicos, e eles começarão a imaginar ataques nos quais você ainda nem pensou. Seus cérebros fervilhantes farão uma boa parte do cerco por você. Quando o general cartaginês Aníbal estava planejando o que acabou sendo talvez o mais devastador cerco da história, sua vitória na Batalha de Cannae, em 21/6 a.C.,
ouviu seus espiões dizerem que um dos generais romanos adversários, Varro, era um sujeito esquentado, arrogante e insolente. Aníbal tinha a metade dos soldados dele, mas tomou duas decisões estratégicas que reverteram isto. Primeiro, atraiu os romanos para um terreno apertado, onde o numeroso exército deles teria dificuldade para manobrar. Segundo, enfraqueceu o centro de suas linhas, colocando suas melhores tropas e cavalaria nas que se encontravam nas extremidades externas. Liderados pelo impulsivo Varro, os romanos atacaram o centro, que cedeu. Os romanos continuaram empurrando. Então, assim como os Zulus cercaram os britânicos dentro de 2 chifres, as pontas externas da linha cartaginesa empurraram para dentro, fechando os romanos em um forte e fatal abraço. Os impetuosos, violentos e arrogantes são muito fáceis de atrair para as armadilhas das estratégias de envolvimento. Banque o fraco ou bobo, e eles atacarão sem pensar para onde estão indo. Mas qualquer fragilidade emocional da parte do adversário, qualquer grande desejo ou vontade não realizada pode ser usados como ingrediente para o cerco. Foi assim que os iranianos envolveram a administração do presidente Ronald Reagan, em 1985 a 86, no que ficou conhecido como o caso Irã-Contras. Os Estados Unidos estavam liderando um embargo internacional à venda de armas ao Irã. Ao combaterem este boicote, os iranianos viram 2 fragilidades americanas. Primeiro, o Congresso havia cortado o financiamento dos Estados Unidos para a Guerra dos Contras contra o governo sandinista na Nicarágua, uma causa favorecida pelo governo Reagan. E segundo, a administração estava profundamente perturbada com o crescente número de reféns americanos no Oriente Médio. Aproveitando-se destes desejos, os iranianos conseguiram atrair os americanos, havia sido enganado, e resolveu tirar as tropas da região montanhosa. No dia seguinte, Renfrew liderou seus homens em um movimento para o oeste ao longo do rio Haoshui. Saíram finalmente das montanhas Liupan e prosseguiram em direção à cidade de Yangmulong. Neste momento crítico, Renfrew recebeu relatórios de atividade inimiga nas vizinhanças. Ele teve de parar as tropas a cerca de 5 litros da cidade e colocá-las em formação defensiva. Exatamente nesta hora, várias caixas grandes de madeira foram encontradas na estrada. Estavam firmemente fechadas e se ouvia um farfalhar vindo lá de dentro. Curioso, Renfrew mandou abri-las. De repente, dezenas de pombos bateram asas e saíram voando alto no céu, com um sonoro tilintar de sininhos presos em suas garras. Todos os soldados Song olharam para cima atônitos, quando grandes hostes de soldados de Xia apareceram de todas as direções, formando um círculo completo. Ao escutar os sinos dos pombos, Yuan Hao soube que o exército Song tinha entrado no anel de emboscada. Nessa hora, ele mandou um general assistente com 50.000 homens para cercar e atacar a tropa liderada por Zhu. Guan chefiou a outra metade de suas tropas pessoalmente para atacar Renfrew, que ele considerava um adversário pior do que Zhu Guan. A estratégia 19.285 para uma armadilha no estilo Kanai. Eles trabalhariam para a libertação dos reféns e secretamente financiariam os contras, em troca de armas. Parecia bom demais para recusar, mas ao penetrarem mais nesta rede de duplicidade, os americanos puderam sentir seu espaço de manobra lentamente se estreitando. Os iranianos conseguiram pedir mais em troca de menos. No final, eles tinham armas em grande quantidade, enquanto os americanos tinham apenas um punhado de reféns e dinheiro que não era suficiente para fazer diferença na Nicarágua. Pior, os iranianos falaram abertamente com outros diplomatas a respeito destes acordos secretos, fechando o cerco a garantir que isso seria revelado ao público americano. Para os funcionários do governo envolvidos no caso, não havia como fugir da confusão para onde foram atraídos. Sentindo a intensa pressão de todos os lados, conforme a notícia do acordo se tornava pública, suas tentativas para encobri-lo ou explicar o que tinha acontecido só pioravam a situação. Ao atrair seus inimigos para uma armadilha desse tipo, tente sempre fazer que se sintam como se estivessem no controle da situação. Eles avançarão até onde você quiser. Muitos dos americanos envolvidos no Irã-Contras acreditavam que eles é que estavam passando o calote nos ingênuos iranianos. Finalmente, não trabalhe apenas para envolver as forças de seus adversários ou suas emoções imediatas, mas sim para envolver toda a estratégia deles. Na verdade, toda a sua estrutura conceitual. Esta forma máxima de envolvimento implica estudar as partes rígidas, previsíveis, da estratégia de seus adversários,
Primeiro, depois traçar uma nova estratégia própria, sua, e que extrapole a experiência deles. Ao conquistarem os exércitos do Islã, Rússia, Polônia, Hungria e a Ordem Teutônica, os mongóis não só os derrotaram, como os aniquilaram, inventando um novo estilo de guerra móvel para usar contra um inimigo atolado em métodos centenários de combate. Este tipo de incompatibilidade estratégica pode levar à vitória não apenas em uma determinada batalha, mas em campanhas em larga escala, o objetivo máximo de qualquer forma de guerra. Os soldados Songnão conseguiram penetrar no cerco e foram obrigados a continuar a confusa luta. Muitos foram mortos e alguns até se jogaram de um precipício em desespero. O próprio Ren foi atingido por mais de uma dúzia de flechas. Um de seus guardas insistiu com ele para se render, que parecia ser o único modo de salvar sua vida e o que restava de seus homens. Mas Renfo suspirou e disse: "Eu sou um general do Song e pagarei por esta derrota com minha vida." Com isto, ele brandiu sua clava e lutou com toda a fúria até ser mortalmente ferido no rosto por uma lança. Em seguida, acabou com sua própria vida estrangulando-se. Todos os oficiais subordinados de Ren Fu morreram em combate e seu exército foi totalmente aniquilado. The Wiles of War, 36 Military Strategies from Ancient China, traduzido para o inglês por Sun Yat-chen, 1991-286, Estratégia 19. Inversou o perigo do envolvimento é que, se não for totalmente bem-sucedido, pode deixar você em uma posição vulnerável. Você anunciou seus planos. O inimigo sabe que você está tentando acabar com ele, e a não ser que você possa dar logo seu soco de nocaute, ele trabalhará furiosamente, não só para se defender, como para destruí-lo, pois agora sua destruição é a única salvaguarda que ele tem. Alguns exércitos que fracassaram em seu envolvimento descobriram-se mais tarde cercados por seus inimigos. Use esta estratégia somente quando tiver uma chance razoável de levá-la à conclusão desejada. Imagem: o laço. Uma vez dado, não há como fugir, não há esperanças. A simples ideia de estar preso nele, o inimigo ficará desesperado e lutará. Seus esforços frenéticos para escapar só apressam sua destruição. Autoridade. Coloque um macaco em uma gaiola e ele é igual a um porco, não por ser menos inteligente e rápido, mas porque não tem lugar para exercitar livremente suas capacidades. Huainanzi. Inverso o perigo do envolvimento é que, se não for totalmente bem-sucedido, pode deixar você em uma posição vulnerável. Você anunciou seus planos. O inimigo sabe que você está tentando acabar com ele, e a não ser que você possa dar logo seu soco de nocaute, ele trabalhará furiosamente não só para se defender, como para destruí-lo, pois agora sua destruição é a única salvaguarda que ele tem. Alguns exércitos que fracassaram em seu envolvimento descobriram-se, mais tarde, cercados por seus inimigos. Use esta estratégia somente quando tiver uma chance razoável de levá-la à conclusão desejada.